Jesus, em primeiro lugar, ele é uma pessoa, certo? Em segundo lugar, ele é Deus. Em terceiro lugar, em quarto, quinto, em décimo e milésimo, é que ele vai ser mestre. Então, como é que funciona um mestre aqui do mundo? Igual Nicodemos, que diz assim, mestre, nós sabemos. Ele é mestre, chama Jesus de mestre. Geralmente é assim. Aquilo que o cara quer que Jesus seja igual, quer que Deus seja igual. Então, as pessoas fazem um Deus semelhante a elas. Captou? Em João 5, Jesus vai estar dando uma sequência ali de coisas que é assim, ó. Ele só faz aquilo que viu Deus Pai fazer. Ele só fala aquilo que ouviu do Pai. Tipo, ele não fica inventando coisa. Ele veio fazer umas obras que Deus tinha dado para ele fazer. Essas obras testificavam dele, testificava de Deus e assim vai, né? Essas obras davam testemunho dele. Ele não precisava dizer assim, eu sou Deus. As obras que ele fazia dizia que ele era Deus. As obras que ele fazia mostrava que ele era filho de Deus. E assim, quer dizer, você não precisa falar. Os judeus chegaram um momento assim, até quando você vai ficar com a nossa alma em suspenso? Diga logo quem você é. Jesus olhou para eles assim, as obras que meu pai me deu para fazer, todas essas que eu tenho feito, elas testificam de mim. Ou seja, precisa dizer? Não precisa dizer. Sei lá, a mulher mais bonita do mundo, o cara mais rico do mundo, precisa dizer que ele é rico? Não, todo mundo tá vendo, mano. Então, as coisas, as obras de Caim mostravam que ele era mau, entendeu? Então, as obras correspondiam a ele, digamos assim. Então, Jesus fazia o que ele via o Pai fazer, mas um professor normal, um mestre, o que ele faz? Ele vai lá na lousa, no quadro negro, no quadro branco, e assim, vamos fazer aqui uma conta de matemática aqui, Aí ele faz lá uma equação de segundo grau, por exemplo. Mano, ele tá só mostrando uns números ali, umas letras, não sei o que. Aquilo ali que ele tá mostrando não tem na realidade. Ele tá dando um exemplo de como é que resolve um problema, por exemplo, certo? Mas o que os alunos fazem geralmente? Eu também, quando estudava, tinha essa mesma dúvida. Pra que serve uma equação de segundo grau? Pra que serve uma parte qualquer da matemática? Probabilidade, estatística, não sei o que. Por que serve, mano? Captou? Ó, a dificuldade. Então é o seguinte, o mestre geralmente ele vai lá dar um exemplo, ele faz um exercício. Mano, tudo ali é só teórico. Agora é o seguinte, como é que Jesus fazia? Como é que Deus fazia? Como é que Deus faz? Como é que Jesus aprendeu a ser carpinteiro? Jesus era carpinteiro. Por quê? Porque José também era carpinteiro. Então, José ia fazer uma cadeira. Se José fosse um mestre de marcenaria, sei lá como é o nome, fazer porta-cadeira, essas coisas, marcenaria, se ele fosse o mestre lá no Senai, no Sebrae, não sei aonde, ele ia fazer uma cadeira que não ia ter utilidade nenhuma, ninguém encomendou aquela cadeira, captou? Mas no caso de Jesus, não, José fazia cadeira. Alguém chegou, eu quero que você faça uma cadeira para mim. Aí quando José ia fazer uma cadeira, Jesus ficava olhando como é que fazia uma cadeira, como é que serrava, como é que era o tamanho, a medida de cada madeira ali para fazer a cadeira, da onde sentar, né? A inclinação, quer dizer, tudo ali, sem cálculo nenhum, provavelmente, né? Era só tipo no olho. Aí ele ia fazendo, aprendendo até ficar uma cadeira perfeita. E por aí vai. Uma mesa, uma porta, e assim foi. Deus ressuscita morto. Aí Jesus olhava Deus ressuscitando morto, vivificando morto, ressuscitando morto. Jesus é Deus. O que ele fazia? Aprendeu a ressuscitar morto, aprendeu a vivificar morto. Ele ia lá e vivificava e dava vida e ressuscitava quem ele queria. Está lá em João 5. Ele viu, por exemplo, o Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. No 8º, Deus voltou a trabalhar. Está aqui no João 5 também. Não está escrito assim, voltou a trabalhar. Vocês subentendem, né? Então é o seguinte, é assim, meu pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Veja que por que Jesus trabalha? Porque o pai trabalha. Captou? Veja que o pai diz assim, vai trabalhar, é assim que trabalha. Não. O pai tá trabalhando e ele tá lá junto. Mais para baixo é assim, o filho nada pode fazer se não vê o pai fazer, ou se não vir fazer o pai. Veja, ele só faz aquilo que viu o pai fazer. Se o pai ressuscita, ele ressuscita. Se o pai trabalha, ele trabalha. Se o pai cura, ele cura. Se o pai quer salvar, ele salva. Ele quer salvar também, ele salva também. E assim vai. Em alguns lugares diz que Deus é o Salvador, em outros lugares diz que Jesus é o Salvador. Veja, é a mesma coisa, o mesmo. O cara faz tudo que o pai vê, que vê o pai fazendo. Não tem negócio de exemplo. Não tem negócio de exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Vou ressuscitar esse morto aqui pra tu ver como é que ressuscita. Não. Ele ressuscitou porque ressuscitou.
Outra coisa, não, esse Deus é diferente. Eu sou um cara totalmente, tipo assim, regrinha. Se eu pudesse, eu seria um robô, pra não ter que errar. Entendeu? Se eu pudesse, Deus tinha me feito só com um código ali e pronto, só repete aí. Pronto, tudo certo. Aí não tinha perigo de ir pro inferno, não tinha perigo de errar, não tinha perigo de pecar, não tinha perigo de cometer crime, não tinha perigo. Nada, era tudo perfeito. Mas Deus não fez assim, eu fazer o quê? Eu tenho observado que Deus é um Deus, tipo assim, dinâmico. E o problema é que eu sou estático. Se eu pudesse, era tudo ali, ó. Tudo, assim, determinado e nunca saía da regra, entendeu? Nunca saía do método, nunca saía do negócio. Mas o problema é que não é assim. Aí eu fico como? Desesperado. Tipo, ai, Senhor, como é que faz? Entendeu? Fica desespero, porque eu sou assim, sou meio metódico e Deus não é. Aí eu ficava cada dia pior. Agora que eu não tô entendendo mais ou menos, tá melhorando aqui o entendimento, né? Vamos supor, no meu caso, eu sou estático. Tipo, eu faço a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Se você pegar daqui 10 anos, eu tô fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Há 10 anos atrás, a mesma coisa. Entendeu? Depois que eu entendo uma coisa, pronto, eu fico ali do resto da vida naquela mesma coisa ali. Eu não mudo. Não mudo de jeito nenhum. Eu só mudo se eu ficar um ano analisando, pra depois ver assim, pô, isso aqui não vai me causar nenhum dano, isso aqui não vai me levar pro inferno, por exemplo. Isso aqui não vai me deixar contra Deus, etc. Aí, quando eu entender que tá tudo certo, que eu posso fazer aquilo ali, eu faço. Veja que eu sou, tipo, metódico, meio estático. Mas Deus não, mano. Deus é dinâmico. De onde é que eu entendi que Deus é dinâmico? Abraão diz assim, como é que eu vou saber que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai me dar promessa? Aí Deus responde da seguinte maneira, mano, veja aqui, ó, gerúndio. Olha, abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Mano, que negócio doido é esse? Que negócio o contrário de mim é esse? Entendeu? O meu negócio é doido. Ó, assim, ó, como é que eu vou saber se vai me abençoar? Pera aí, eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos supor assim, eu vou te mostrar aqui, aí, pá, abençoar se desse uma casa. Vamos dar aqui um bocado de boi ali pra você. Tá aqui uma pepita de ouro, tá aqui, ó. Uma pepita de ouro aqui tem 200 mil quilos aqui de ouro. Bom, tá aqui minha bênção. Não, eu vou. Como é que você sabe que eu vou abençoar? Abençoando. Como é que eu sabe que eu vou te multiplicar? Multiplicando. Ou seja, você só vai saber a coisa na hora que ela acontecer, mais ou menos isso. Na hora que você... Deus me abençoou. Opa, peraí. Opa, tem mais aqui. Aí, quando ele saiu ali, digamos assim, Abraão, né? Saiu ali, tava precisando que choveu. Tava precisando que a comida crescesse, cresceu. Tava precisando que as vacas dessem mais leite, deu mais leite. Sei lá. Aí ele falou, opa, peraí, Deus tá me abençoando. A vaca dava só 10 litros, agora dá 15. Entendeu? Tipo, eu vou te abençoar abençoando, vou te multiplicar multiplicando. Que negócio mais doido é esse? Pra quem é estático. Aí acontece o seguinte, Jesus diz assim, ó, meu pai trabalha, eu trabalho. Meu pai ressuscita, eu ressuscito. Meu pai vivifica, eu vivifico. Meu pai me mostra tudo o que ele faz. Em algum outro lugar aqui ele diz assim, acho que é João 5 também, tá dizendo assim, ó, o filho não pode fazer nada, né? Aí o pai mostra tudo que faz. E agora, por exemplo, assim, em algum lugar no Novo Testamento, Paulo diz assim, ó, que Jesus Cristo aprendeu a ser obediente pelas coisas que ele sofreu. Então ele sofreu, tal, foi pra cruz, não sei o quê. Pai, afaste de mim esse caso. Poderia meter o pé na porta e desobedecer, mas ele aprendeu a ser obediente. Eu digo, mano, como é que o cara é Deus e aprende a ser obediente? Estranho pra mim. Ele aprendeu a ser obediente. Aí veja que aqui é o seguinte, ó. O filho não pode fazer nada a não ser que viu o pai fazendo. E o pai vai mostrando pra ele tudo que faz. E outra coisa, ele não fala nada dele mesmo. Ele fala sempre o que ouviu o pai. E o mandamento do pai é a vida eterna. Ele diz assim, ó, eu só falo o que eu ouvi do pai. E sei que a sua palavra, o seu mandamento, é a vida eterna. Então veja, ele só repete o que Deus mandou. Deus diz, ó, vai lá e diz assim, ó, quando eu for levantar da terra, todos atrairei a mim mesmo. Aí vai lá e fala isso. Aí ele só fala o que tá ouvindo, o que ouviu, né? E por aí vai. Terminando aqui, negócio do exemplo, né? Quando Jesus senta lá na ceia, aí é aquele negócio da realidade, né? Ele foi na casa de Simão, aí assim, ó, você não lavou meus pés. E essa mulher aqui, ó, ela lavou os meus pés com
com as lágrimas e tá enxugando meus pés com os cabelos. Quando ele foi lá nascer, tava os discípulos lá, ele lavou os pés do discípulo. Então o que eu suponho ali na questão da realidade? Eu suponho o seguinte, que quando você ia visitar uma casa qualquer, o dono da casa dava água para você lavar os pés. Negócio assim. Então, ele dá uma ralada em Pedro dizendo o seguinte, ó, o senhor me lava até a cabeça, não sei o que. Ele diz assim, ó, quem já tá limpo, não precisa lavar senão os pés. Então a pessoa, por exemplo, provavelmente Pedro já tinha tomado banho, todo mundo já tinha tomado banho ali e foram jantar. De onde é que eu tiro isso aqui? Primeiro o texto está escrito em 2 ou 3 lugares, mais ou menos assim, alguma coisa, lavar pé. Então, por causa do texto, eu suponho que lá naquela realidade deles lá, quando a pessoa ia visitar uma casa, eles lavavam os pés. Provavelmente isso aqui vai corresponder na realidade em algum documento histórico por aí, certo? Resumindo, terminando agora. Eu vos dei o exemplo. Provavelmente ali não é eu lhes dei o exemplo, não. Provavelmente é o seguinte. Eu fiz o que vocês precisavam que fosse feito, ou seja, vocês precisavam vocês precisavam lavar os pés depois da janta ali, talvez para dormir, por exemplo. Vocês precisavam lavar os pés, então vocês tinham uma necessidade. Qual era a necessidade? Lavar os pés. Então a necessidade é lavar os pés. O que Jesus fez foi lá, lavou os pés. Se a necessidade fosse uma outra coisa qualquer, por exemplo, armar a rede deles para eles dormirem, Jesus tem ido lá e armado a rede. Mas a necessidade era lavar os pés, então ele foi lá e lavou os pés. Ele é Deus e era Senhor. E o que ele falou, que ele mostrou ali? É assim, ó. Eu sendo Senhor, lavei os pés de vocês. Eu sendo Senhor, supri a necessidade de vocês. Eu sendo Senhor, vi que vocês tinham uma necessidade, eu fui lá e fiz uma ação que supre essa necessidade. Ou seja, eu estou fazendo e mostrando. Não tem exemplo aqui. Não tem exercício aqui. Não tem coisa fictícia aqui. Não, tinha uma necessidade, ele fez aquilo ali. Então, seu discípulo, quando você vê o seu irmão passando fome, dê ele de comer. Quando você vê ele com sede, dê ele de beber. Quando você vê ele no hospital, vá visitar. Entendeu? Então você veja sempre a necessidade, de acordo com a necessidade, tem a ação correspondente. Então amou até o fim? Amou até o fim. Como? Lavou os pés porque precisava de pés. Mas se fosse um lençol, ia lá e cobria. Se fosse uma roupa, ia lá e dava roupa. Se fosse água, ia lá e dava água. Se fosse, entendeu? De acordo com a necessidade. Veja que não tem negócio de exemplo aqui. Então, como eu fiz, faça você também. Como eu fiz, faça você também. Como eu vi o pai fazer, eu faço. Pai trabalha, eu trabalho. Pai vivifico morto, eu vivifico morto. Entendeu? Como eu fiz, faça você também. Veja, ele não fez como exemplo, ele fez mostrando o que ele faz. Então, ele mostrou o que ele faz. O que é que ele faz? Eu sou servo. Eu sou Senhor, todos vocês sabem que eu sou Senhor. Mas o que eu fiz? Servi. Um Senhor que serve. Então, não tem negócio de exemplo. Não existe negócio de exemplo. Ninguém vai negócio de exemplo, não. Você faz o que faz e faz o que faz. Faz o que viu o Pai fazer, faz o que viu Jesus fazer, faz porque viu fazer. Capite? Já que você permaneceu até aqui, eu te convido para assistir esse vídeo que trata de outros conteúdos que certamente vai te interessar. Valeu!